pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Café com o Síndico. Hoje nós vamos estar falando sobre as funções do síndico. Todo mundo sabe que o síndico ele tem muitas responsabilidades e é importante ele saber, principalmente quem tem interesse de assumir o cargo ou até aquele que está na primeira viagem da gestão de um condomínio. Saber quais são as obrigações e quais são as suas responsabilidades. E para falar mais sobre isso, hoje nós recebemos aqui no Café com o Síndico a advogada Ariadne Grossi. Ela também é membro da Comissão de Direito Condominial da OAB de Mato Grosso, vai estar aí explicando para a gente mais sobre essas funções do síndico. Ariadne, seja bem-vinda ao Café com o Síndico de hoje. Obrigada, boa tarde, obrigada pela oportunidade. Então, Ariadne, a gente sabe que o direito condominial, ele ainda está muito em expansão e também há muitas dúvidas. E por isso que a gente vai abordar hoje sobre as funções do síndico. Por quê? Normalmente quem assume a função nem sempre é uma pessoa que ela tem conhecimento de leis, de gestão, mas ela assumiu por algum motivo, porque ela foi eleita, né? E as funções do síndico, ela está no Código Civil. Sim, correto. As funções do síndico estão elencadas no artigo 1348 do Código Civil, mas não são só estas as funções do síndico, né? Sim. Como você mesmo citou, o síndico, ele, além dele ter um conhecimento administrativo, né, de gestão do condomínio, ele acaba precisando ter um certo conhecimento, ainda que básico, de aspectos jurídicos, Sim, administrativos, contábeis, de engenharia e até mesmo bom senso para saber lidar com essas situações corriqueiras no dia a dia, porque é um ambiente onde muitas pessoas se relacionam e automaticamente existem problemas e ele que vai estar ali nesse meio termo representando o condomínio para poder conciliar. E o primeiro passo, então, é o síndico ter um breve conhecimento dessa lei, né? O que Sim. diz a lei, quais são as funções, para ele ter pelo menos uma noção. O primeiro passo, eu acho, para uma pessoa que tem a intenção de se candidatar, né, como síndico, é ter noção da responsabilidade, né, que o cargo exige e uma noção básica a respeito da legislação, que são as obrigações legais, né? Sim. E aí, além disso, partir também para essas obrigações para ser um bom síndico que vão extra-lei, né? Sim, e os fatos vão acontecendo com o tempo, cada caso, porque não existe uma regra que vai acontecer em todos os condomínios. É totalmente imprevisível. Isso. E o síndico ele deve zelar pelas regras que tem na convenção e no regimento interno. Mas assim, o que ele principalmente deve observar com relação a essa convenção e o regimento interno do condomínio? Então, a princípio, além dele ter que zelar pela convenção e pelo regimento interno, ele também precisa, que muitas das pessoas esquecem disso, acreditam que a convenção e o regimento sejam leis máximas. Sim. Mas essa convenção e esse regimento, a primeira coisa, ela tem que estar de acordo com as legislações maiores, né? Que é o Código Civil, a Constituição Federal, né? Leis municipais, estaduais. Então, ele tem que ter esse conhecimento, ou pelo menos um auxílio jurídico, para ter esse conhecimento a respeito das legislações. E dentro da convenção, ele tem que ter o cuidado de sempre manter atualizada a convenção e o regimento, porque muitos condomínios, principalmente mais antigos, ou até mesmo os novos, que têm as convenções entregues pelas construtoras, né? Não estão, às vezes, de acordo com a vivência daquele condomínio, né? Então, é preciso você ir readequando, levando para aprovações mediante assembleia para conseguir ter uma convenção, um regimento atualizado e de acordo com a relação real que aquele condomínio precisa. E esse apoio jurídico pode até auxiliar ele na hora de ele fazer uma revisão. Ele está entrando no condomínio, ele pode fazer essa revisão dessa convenção, pode fazer essa revisão. Né? Alguns condomínios têm jurídico, né, fixo, mensal, que vai trabalhando as decisões assembleares. Ao final de algum período, vai acrescentando na convenção, no regimento, de acordo com a natureza. E outros contratam especificamente, de tempos em tempos, vão notando que a convenção já não está mais atendendo, né? E o regimento contrata um jurídico para fazer o ato, né, de renovação e aprova mediante assembleia. Bom, doutora Ariadne, tem um fato que o síndico, todo síndico, ele se esbarra, ele enfrenta, que é com relação à inadimplência. O síndico, ele tem a obrigação de fazer a cobrança ou ele pode contratar uma assessoria de cobrança, passar a terceirizar esse tipo de cobrança? É uma das obrigações legais do síndico zelar pela cobrança, mas sim, ele pode sim terceirizar, ter um jurídico, uma assessoria de cobrança. De praxe, a maioria dos condomínios levam a cobrança interna até um certo período. Na convenção, no regimento, eles têm às vezes 30, 90 dias ali até eles encaminharem para o jurídico
para uma cobrança daí mais firme, com notificação, judicialização. Aí é importante o síndico saber qual é o procedimento, o passo a passo de fazer essa cobrança, porque não é simplesmente ele mandar uma notificação. Tem o primeiro passo, que ele notifica primeiro o condômino, né? Isso, correto. Via de regra, hoje em dia, a maioria dos condomínios já trabalham até com alguns sistemas que já notificam automaticamente a questão da inadimplência, né? Mas também depois, né, é essencial uma cobrança, às vezes, se tiver um condomínio com um maior número de funcionários internos, alguém da administração, pode fazer a cobrança via telefônica, ainda nessa esfera extrajudicial, né? Tá certo. E quais são, assim, os principais erros que você pode citar para a gente, antes de encerrar, que o gestor ou o síndico, a síndica, cometem à frente de um condomínio? Existem, assim, a maior parte dos erros acontecem normalmente por desconhecimento, né? Porque o síndico, até anos atrás, não era nem tido como uma espécie de profissão, né? Ele era um síndico amador, então era um morador, muitas vezes sem conhecimento, e ele acaba decidindo, muitas vezes, levando a sua consciência, né? A sua moral, o que ele acha correto, não levando em consideração as normas, o bom senso, né? Então, a maior parte dos erros normalmente se atrela a isso, e às vezes também com relação a você lidar com o dinheiro do outro, né? Um erro muito comum é, por exemplo, a concessão de desconto, né? Com a questão da inadimplência. Em tese, não é permitido conceder desconto a menos que aprovado por assembleia, previsto na convenção, porque aquele dinheiro ele não é do síndico, ele é de todos, né? Então ele precisa, em tese, da autorização dos demais para conceder desconto. Exato, a não ser que já alguns condomínios já tenham a previsão para pagamento à vista, algum percentual, algo do tipo, né? Mas muitos acabam concedendo para fazer uma negociação melhor, tá sem dinheiro em caixa, acaba tratando cada caso de uma maneira, né? Eu não digo nem que esteja certo ou errado, porque vai muito de acordo com a necessidade, mas legalmente não é o correto a ser feito, né? Tá certo. Doutora Ariadne, obrigada pela sua participação aqui no Café com o Síndico, contribuindo aí com essas orientações. E depois a gente pode até continuar uma outra entrevista para a gente falar sobre a questão da prestação do síndico, né? Isso, de contas. A prestação de contas que é muito importante. Algo que, se o síndico não faz corretamente ou se ele deixa de fazer, tem as penalidades para ele também. Pode ser responsabilizado. Vamos falar sim. Inclusive, então, de tempo, muitos síndicos deixam para falar sobre a prestação de contas somente anualmente, né? Sim. E isso pode ser feito mensalmente, até para não gerar esse desgaste maior na Assembleia Anual. Então, tá bom. Então, fica aí as orientações da doutora Ariadne Grossi, ela é advogada e membro da Comissão de Direito Condominial da OAB de Mato Grosso, falando aí das principais funções do síndico. Essa e outras entrevistas você confere no nosso canal TV Síndico Legal. Você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva para você acompanhar todas essas orientações. E você também que tem alguma sugestão de pergunta, alguma sugestão de tema para o Café Síndico Legal, mande para a gente aqui também do portal sindicolegal.com. E mais informações nas nossas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Até mais!